Olha só, a ideia de fração, claro. Quando a gente fala numa fração, muita gente só vê aquela expressãozinha. A partir de hoje eu quero que você sempre perceba uma coisa. Uma fração é uma divisão. Se é uma divisão, se é um quociente, é em partes iguais. Se preocupa com a teoria, ela que vai te ajudar. Então a fração é uma divisão, é um quociente e é uma divisão em partes iguais. Segundo detalhe, a fração, a ideia de fração no nosso dia a dia é sempre uma parte do todo. Então, toda vez que eu estou me referindo no nosso dia a dia a uma fração, eu estou me referindo a uma parte do todo. Agora, olha só o que eu tenho aqui rapidinho. Como é que eu represento uma fração? Essa é a expressão que ninguém esquece. O A sobre B, onde o A é o numerador e o B é o denominador. Gente, isso não vai adiantar. O que adianta é o conceito. Então, toda vez que Darlan se refere a uma fração, ele se refere a uma parte do todo. Se você não domina a fração, você com certeza vai ser um aluno que vai ter dificuldade em probabilidade, porcentagem, razão e proporção. Você vai ter muita dificuldade na maioria das questões de geometria plana e geometria espacial. Pode ter certeza disso. Mas lembre, hoje isso vai mudar. Olha para mim com cuidado, com carinho, esse exemplo que eu vou colocar aqui. Uma parte colorida de um total de duas partes. Bem simples, né? Uma parte, eu tenho aqui duas partes, mas eu pintei apenas uma. Ou seja, isso que eu quero que você entenda. Eu pintei uma parte, eu usei uma parte dentre duas. Ah, Darlan, pelo amor de Deus, isso é muito simples. Tá bom, é muito simples. Mas pense nisso aqui comigo. Você já trabalhou com uma questão dessa? No lançamento de uma moeda, qual a probabilidade de sair cara? Já pensou nisso? Quando vocês estudam probabilidade, vocês não estão nem aí para a fração. Você vai decorar que probabilidade é o evento sobre o universo. Você vai decorar que o universo é um todo e o evento é o que você está procurando. Isso é uma outra aula, mas eu já queria conversar aqui contigo olho no olho. Gente, quando a gente fala em uma probabilidade, ela é uma fração. E se ela é uma fração, ela vai representar uma parte de tudo que eu tenho. A probabilidade, ela é o evento sobre o universo. Mas eu queria te ajudar a lembrar de uma coisa. O que é o universo? Pessoal, o universo são todos os resultados possíveis da ação que eu pratiquei. Pode ter certeza que a ação, num texto, é um verbo. Olha o que eu estou dizendo. No lançamento de uma moeda, qual a probabilidade de sair cara? Gente, qual é a ação que eu estou praticando? Lançar uma moeda. Lançar é verbo. Então vamos comigo? Para achar a probabilidade, eu preciso do universo e do evento. O que é o universo? Repete. O universo são todos os resultados possíveis da ação que eu pratiquei. Então, qual é a ação que eu vou praticar? Lançar uma moeda. Quais são todos os resultados possíveis? Cara e coroa. Agora, o que é o evento? A ação do universo e a ação do evento é a mesma. Então, qual foi a ação do universo? Lançar uma moeda. Qual vai ser a ação do evento? Lançar uma moeda. Sim, Darlene, qual é a diferença? É que no universo, você vai atrás de todos os resultados da ação que você praticou. No evento, não. Apesar da ação ser a mesma, você vai atrás do que você quer que aconteça. Então, ao lançar essa moeda, o que é que você quer que aconteça? Que o resultado seja cara. Gente, eu estou falando isso só para te dizer uma coisa. Eu sei que a maioria de vocês sabem resolver uma questão dessa, mas a maioria de vocês resolvem por resolver. Não estão estudando, estão entrando no automático e isso não vai te fazer passar. E tu vai ver isso hoje. Olha para mim. O que é que eu quero? Que saia cara. Você concorda comigo que cara é uma parte do meu universo? Cara é uma parte do quê? Do todo. Ou seja, eu tenho um elemento do universo que me interessa. Um elemento dentre o quê? Dois. Mas tu sabe o que quer dizer essa fração? Não, a maioria de vocês, no máximo, ia se preocupar em dizer que é 50% de chance. Poxa, gente, todo mundo sabe disso. Mas como é que a gente lê essa fração? A gente tinha que entender que a cada 2 lançamentos, eu tenho certeza
que 1 a cada 2 lançamentos, eu tenho certeza que 1 será cara. É isso que eu quero que vocês entendam. Você percebeu que o conceito de probabilidade depende exatamente do conceito de fração? Por isso que é tão importante. Eita, calma, é só o comecinho da brincadeira da gente. A gente só está começando. Então agora, olha só esse outro exemplo. Vem aqui comigo. 3 partes coloridas de um total de 4 partes. Pô, Darlan, calma, relaxa aí um pouquinho. Eu tenho aqui 4 partes. Qual é o meu todo? 4 pedaços. Mas dentre os 4 pedaços, eu quero colorir quantos? 3. Então, gente, eu tenho 3 pedaços dentre um total de 4. Ou seja, eu tenho 3 quartos. Vou dar isso eu sei. Será que sabe mesmo? Pense nisso. Um bolo tem o formato de um círculo e está dividido em 4 fatias iguais. Se foram vendidas 3 dessas fatias, qual a área do bolo vendida? Gente, quando a gente olha para um bolo, hipoteticamente falando, a gente está se referindo ao círculo, né? Ao círculo. A gente está falando de área, a gente está falando da superfície. O círculo dele. Então, qual seria a área do bolo? Seria a área do círculo, que nada mais é do que π raio ao quadrado. Mas só que eu não quero a área do bolo. Eu quero a área do bolo que foi vendida. E eu sei que esse bolo ele foi dividido em 4 fatias o quê? Iguais. E dentre as 4 fatias eu vendi quantas? 3. Pessoal, infelizmente, a maioria dos alunos, quando estudam geometria, porque a gente não vai trabalhar com geometria numa aula de fração, né? Geometria é geometria, fração é fração. Gente, a maioria dos alunos, quando olham uma fatiazinha dessa, a primeira coisa que eles pensam numa aula de geometria é numa coisa chamada setor circular. Aí o coitado vai calcular a área de um setor e multiplicar pelo número de fatias que ele comprou. Gente, que besteira é essa? Será que não é mais simples entender que, o bolo ele é representado por π raio ao quadrado, mas o bolo ele foi dividido em 4 partes o quê? Iguais. Dentre essas 4 partes, eu vendi quantas? 3. Então, eu não vendi o bolo todo, eu vendi uma parte do bolo. E que parte foi essa? Foram 3 partes dentre um total de 4. Gente, eu usei o bolo todo? Não. Uma parte do bolo, uma parte da área do bolo, 3/4 de π raio ao quadrado. Entenderam a lógica? Ela está presente em tudo. Mas eu volto a repetir, e durante a aula a gente vai perceber isso. A gente não dá devida importância a esse tópico. E, olha para mim. O que você pode errar numa prova como a do Enem são as questões fáceis ou difíceis. O que eu posso errar são as difíceis. Hoje ainda, quem ficar até o final, hoje ainda, escuta o que eu estou te dizendo. Lá no final você vai ver o que tira você da universidade, seja qual for o teu curso. Agora, se você vier comigo aqui, você vai ver o quanto você vai crescer. Eu estou dizendo que você vai crescer muito. Agora, é pauleira. É pauleira. Olha para cá, esse último exemplo. 5 partes coloridas de um total de 8. Então, eu tenho ali 8 partes, tá? E dentre essas 8 partes, eu resolvi pegar simplesmente, não 5. Aqui está 5, mas são 6. Eu resolvi pegar 6 partes dentre 8. Ou seja, mais uma vez, eu peguei uma parte do todo. Gente, é tudo ao vivo, tá? Então, no lugar de 5, risca e coloca 6. 6 partes dentre 8. Tranquilo? Sim, Darlan, mas poxa, pelo amor de Deus, hoje eu trabalhava com isso, com chocolate, etc e tal. Mas pense nisso aqui. Num colégio com 900 alunos, 378 são rapazes. Qual o percentual de rapazes dessa escola? Deixa eu dizer para você o que a maioria dos alunos vão fazer. Não falou em percentual? A maioria já vai trabalhar com 100%. A maioria já vai trabalhar com regra de 3. E sabe por que a maioria trabalha com regra de 3? Porque a matemática que a gente aprende é a matemática do modelo, né, da repetição. Então você faz isso, sabe por quê? Porque no fundo, você não sabe o conceito de fração. Preste atenção aqui, repete para mim. Uma fração, uma razão, um quociente é uma parte do todo. Eu tenho uma escola.
Nessa escola, ao todo, eu tenho quantos alunos? 900. Mas dentre esses alunos, eu tenho 378 que são rapazes. Espera aí. Os rapazes representam uma parte de todos os alunos, sim ou não? Sim. Se eu quero o percentual de rapazes, basta lembrar do conceito. O percentual é uma parte do que eu tenho. Então, os rapazes representam uma parte de todos os alunos. Consequentemente, os rapazes representam a parte de 900. Acabou. Essa é a fração de rapazes. Agora, se eu quero representar em termos percentuais, basta você dividir. Dividindo, você fica com 0,42. Para colocar, para representar isso por um percentual, a gente sempre multiplica isso por quanto? Por 100, ou seja, 42%. Vocês estão percebendo o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? O quanto, se a gente tem problema na base, o quanto a gente não avança? Amanhã é pau, velho. Amanhã é potenciação e radiciação. Cara, eu vou ter questões aqui de geometria espacial que a gente resolve ela e você vai dizer assim, essa é fácil. É fácil, mas você não vai saber desenvolver. Falta da base. Eu vou trabalhar amanhã, potenciação e radiciação. Eu vou te mostrar porque algumas questões de logaritmos, você diz, caramba, eu nunca ia pensar nisso, porque não tem base. E nunca te deram essa base, e eu estou dizendo que eu vou te dar. Tá? Amanhã eu vou trabalhar aqui com progressão geométrica. Filho. E você vai travar porque você não tem base em potência e em radiciação. Então eu estou dizendo, são 7 dias, 7 aulas. Gente, faz o que eu estou pedindo, que tu vai perceber o quanto é importante isso. Vem cá, vou fazer outra pergunta aqui. Num colégio com 900 alunos, olha a pergunta. 378 são rapazes. Qual a probabilidade de escolhermos ao acaso um rapaz desse colégio? Gente, qual é a ação que eu vou praticar? Escolher. Se eu quero o universo, eu vou atrás de todos os resultados possíveis. Então, o que é que eu vou escolher? Aluno. Quantos alunos eu tenho à minha disposição? 900. Mas a ação que eu pratiquei para o universo é a ação que eu pratico para o meu evento. Então, se a ação do universo foi escolher alunos, qual vai ser a ação do meu evento? Escolher alunos. Mas vai ser qualquer aluno? Tem que ser um rapaz. Então, os rapazes representam a parte do todo. Isso aqui é a probabilidade. Tu vai ver, quando a gente chegar em probabilidade, o quanto eu vou facilitar a tua vida. Eu vou chamar logo a sua atenção para um detalhe. Quando a gente estuda a geometria, uma das coisas que a gente mais escuta, principalmente os alunos dizendo, é que a maior dificuldade é exatamente a visualização. Vê só, a visualização é uma habilidade que cada um da gente tem. Tem pessoas que têm habilidade para cantar, pessoas que têm habilidade para desenhar, tem pessoas que têm habilidade com abstrato, o arquiteto, o engenheiro, né? E eu sei que isso é uma habilidade. Mas a maioria das questões que a gente diz que não conseguiu resolver porque a gente não visualiza, gente, de verdade, a maioria das questões a gente não resolve, não é porque a gente não visualiza, não. É porque a gente não trabalha com a parte conceitual. Olha o que eu vou te dar aqui agora, tá? Olha só. Ei, tá pronto, né? É desafio, pai. Se você chegar até o final, você vai ter um prêmio. A cada dia que você conseguir chegar até o final, é um prêmio. Tô com pressa não, viu? Tô com pressa não. Olha só aqui o que eu tenho. De verdade. Uma placa decorativa consiste em um quadrado de 4 metros de lados, pintado, né, de forma simétrica com algumas faixas. Qual é a fração da área da placa que foi pintada? Eu quero a fração. Gente, fração é uma parte. Eu não quero a área toda. Eu quero uma parte da área da placa. Então, eu quero uma parte da área total. Eu vou convidar você agora para vir aqui comigo para a tela, para eu te mostrar como a maioria das pessoas que conseguissem resolver essa questão, elas resolveriam. Beleza? Tá pronto aí?
Tá tranquilo mesmo? Então vamos aqui comigo. Você deve estar vendo aí na sua tela a nossa imagem bem ampliada, tá? Eu queria agora sugerir a vocês basicamente o seguinte. Eu vou traçar aqui essa linhazinha imaginária, tá? Eu estou dividindo, se é um quadrado, essa diagonal vai dividir o quadrado ao meio. E eu queria que vocês observassem agora apenas uma coisa. Se isso aqui é um quadrado, esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Como naturalmente esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Se você for um cara cuidadoso, eu acredito que você vai concordar sim comigo. Quando o Darlan olhar para aqui, deixa eu fazer uma coisa melhor, tá? Quando eu olhar para cá, ó, quando eu olhar aqui, olhar só para esse triângulozinho amarelo. Eu queria que você percebesse que esse pedaço aqui, beleza, é 1. Mas esse pedaço aqui também é 1. Tá? Então, naturalmente, eu já sei que eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Se Darlan quisesse determinar a área desse primeiro quadrado, que é a área 1, desculpa, dessa primeira imagem, que eu vou chamar de área 1, seria trabalhar exatamente com a área do triângulo retângulo. E aí eu vou voltar e vou fazer a você um pedido. Gente, acaba com essa mania de botar na cabecinha que a área do triângulo retângulo é base vezes altura. A maioria de vocês acabam errando uma questão por uma bobagem dessa. Vamos fazer o seguinte, foi triângulo retângulo, produto dos catetos sobre 2. Produto dos catetos sobre 2. Qual vai fazer isso? Tá? Então, produto dos catetos sobre 2. Então, ó, eu vou pegar o primeiro cateto, que é 1, o segundo cateto, que é 1, e vou dividir por 2. Ou seja, aqui eu já sei que a área do meu primeiro triângulozinho, tá, retângulo, é exatamente 1/2. Em seguida, eu vou propor agora a vocês a pegarem comigo aqui, ver se você me ajuda, por favor, esse triângulo aqui todo, ó, esse triângulo aqui maior, certo? Esse triângulo aqui maior. Claro que esse triângulo preto, ele também é um triângulo retângulo, só que agora, nesse triângulo retângulo, eu posso dizer que esse lado aqui, tá, vale 2, assim como esse lado aqui, olha só, vale 2, mede 2. Então, se eu quisesse calcular a área desse triângulo preto, que eu vou chamar de A2, eu vou multiplicar os catetos, 2 vezes 2, dividido por 2. Naturalmente, aí um bando de agoniado, o que é que vai fazer? Simplificar. Não, faz isso não. Deixa 4 sobre 2. Se precisar simplificar, tu simplifica. E por último, eu agora vou pegar esse cara aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar agora esse cara aqui. Não pode ser azul não, senão não vai ficar bem visível. Vê se você visualiza aqui agora comigo, tá? Ó, o vermelho, ó. Olha esse triângulo aqui, vermelho, tá? Esse triângulo aqui, vermelho. Lembra que ele também é um triângulo que retângulo. Só que agora, o lado dele mede quanto, gente? 3. Na verdade, quando Darlan se referir ao lado, Darlan está se referindo ao cateto dele. Também é 3. Então, como é que eu faço para achar a área desse terceiro triângulo? Produto dos catetos, olha só, sobre 2. Então, isso aqui vai dar 9 sobre 2. Olha direitinho, calma que eu vou dar um tempo para vocês dar um print na tela, mas calma agora para eu voltar aqui, fica tranquilo. Até aí, gente, perceberam o que o Darlan fez? Então, ó, como isso aqui é um quadrado, essa arinha aqui, esse triângulozinho e esse aqui são iguais. Essa região aqui e essa região aqui são iguais. Então, o que é que eu pensei em fazer? Se eu calcular a área desse triângulo e essa areazinha aqui azul, multiplicando por 2, eu tenho a área que eu estou procurando, que é uma parte da placa, que é uma parte do quadrado. Mas vê só, esse triângulozinho eu já conheço. Eu preciso achar só esse pedacinho agora. Sabe o que eu pensei em fazer?
pegar da área do terceiro triângulo, retirar a área do segundo triângulo. Se da área do terceiro triângulo que eu encontrei, eu retirar a área do segundo triângulo que eu encontrei, o que é que vai sobrar? Essa partezinha azul. Ou seja, olha só o que eu vou fazer. Então, essa área que eu procuro, vou dizer assim, ó, área que eu procuro, ela será simplesmente da área 3, que é o terceiro triângulo vermelho, menos a área 2, que é a área do segundo triângulo. Então, essa área que eu procuro será exatamente o que, gente? 9 sobre 2 menos 4 sobre 2. Então, essa área será exatamente denominadores iguais, repete o denominador e subtrai os numeradores. Olha que maravilha que eu tenho aqui. Olha só. Vou voltar, hein? Gente, então aqui vamos fazer só uma coisinha aqui para ficar legal. Quanto é que vale essa areazinha aqui, ó, onde está meu dedo? 1 sobre 2. Quanto é que vale essa areazinha aqui? 5 sobre 2. E como é que eu encontrei essa areazinha aqui? Eu simplesmente, da área do terceiro triângulo, eu retirei a área do segundo triângulo. Ficou exatamente essa faixa azul. Ei, lembra que essa área do triângulo e essa faixa aqui, ó, elas são exatamente iguais à do lado direito, a do meu lado direito. Então, dessa forma, olha só o que eu vou fazer. Vamos lá? Olha aqui. Logo, a área da faixa, tá? Área das faixas. Então, ó, lá vou eu. Eu vou pegar 2, porque eu tenho duas, né? São 4 faixas. Então, ó, 2 que multiplica a área do triângulozinho. Fazer melhor aqui. Ó, área 1 mais a área que eu procuro. Isso quer dizer, gente, que eu vou ter 2 vezes a área 1, que é 1/2, mais a área que eu procuro, que é 5 sobre 2. Ei, gente, com calma, tá? 2 vezes denominadores iguais, repete o denominador, soma os numeradores. Assim, ó, posso cancelar e a área será exatamente 6. Aqui está ela. Só que presta atenção a um dado. Fica tranquilo que eu vou dar um tempo para você tirar um printzinho da tela. O que é que a gente está procurando? Ó, forma simétrica com algumas faixas. Qual é a fração da área da placa que foi pintada? Então, eu tenho que calcular a área da placa. Olha só o que eu vou fazer. Quando eu penso na área da placa, na verdade, eu estou me referindo exatamente a quem, gente? Ao quadrado. Ó, vê se tu concorda comigo. Exatamente, ó, o quadrado. Então, a área da placa será exatamente a área do quadrado. Qual é a medida do lado do quadrado? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 ao quadrado. Então, a área dessa placa será exatamente 16. Só que assim, olha só, eu quero o quê? A área pintada, ela é uma parte da área da placa. Que área é essa? Vamos lá? Eu vou ter 6 dividido por 16. Gente, dividindo isso aqui por 2, simplificando, eu vou ficar com 3 sobre 8. Aqui, caiu no Enem. 75% dos candidatos acertaram. Se tu erra uma questão dessa,
que é que tu acha que vai acontecer? Essa é uma questão que vai gerar um impacto direto na tri. Eu quero que você agora, comigo, com calma, não adianta ter pressa, entender a responsabilidade que você tem com essa aula de hoje. 75% de todos os candidatos acertaram. Então agora eu quero te convidar para resolver essa questão comigo. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Então, isso aqui é um quadro, o professor entrou na sala, dividiu o quadro em 4 partes iguais e ocupou 75% dela. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. A lousa é a mesma. Uma representação possível para essa segunda situação é: tem aluno, gente, que não sabe nem o que ele está perguntando, não sabe nem o que ele está pedindo. Então, eu tenho que ter uma dessas situações. Ele escreveu somente uma parte, 2, 3, enfim. Então, vamos tentar agora interpretar a questão juntos, tá? Primeira situação. Na primeira situação, ele pegou lá o quadro, dividiu em 4 partes e usou o que do quadro? 75%. 75% é a mesma coisa que 75 por 100. Foi o que ele usou do quadro. Se eu tenho 75 e 100, eu posso simplificar. Simplificando isso aqui logo por 25, eu vou ter 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. O que quer dizer 3 quartos? Quer dizer que das 4 partes, eu utilizei quantas? 3. Ele te disse isso, ele te mostrou. Mas quando tu estuda porcentagem é uma coisa, não tem nada a ver com fração. Tu não se preocupa com o conceito. Mas aí, ele apagou a lousa e vai usar... A lousa é a mesma, mas ele vai usar um processo semelhante ao anterior. Só que agora, como já tinha dado parte da aula, ele não vai usar mais 75% da lousa, ele vai usar 40%. Mas o que é 40%? É 40 sobre 100. Esses 2 zerinhos aqui eu posso cancelar, fiquei com 4 sobre 10. Dá para simplificar, gente? Sim, é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por que número, gente? Por 2. Então eu vou ter 2 quintos. Então, quando ele escreveu 40% só da louça, ele, na verdade, encontrou 2 quintos. Mas o que é 2 quintos? Das 5 partes, ele utilizou quantas? 2. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Das 5 partes, ele utilizou 2. Caiu no Enem. 71% dos candidatos acertaram. Se 71% dos candidatos acertaram, essa questão ela foi considerada fácil, média ou difícil? Fácil, né? Se tu erra, tchau, papai. Eu quero que você sempre se preocupe com uma coisa. Eu erraria, eu estaria dentro dessa estatística ou fora dela? Faça essa avaliação, porque no final você vai ver o seu crescimento, tá bom? Então vamos lá. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e um bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, 1/2
tem estatura igual ou superior à mínima exigida. E destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi. Veja, primeira coisa, organização. Quando a gente pensa nessa seletiva, nós estamos pensando no número de candidatos. E quantos candidatos se inscreveram? 48. Só que não é pelo fato de estarem inscritos que eles já estão dentro, porque existem algumas regras pré-estabelecidas. A primeira delas, qual foi? Ter mais de 14 anos. Então, 7/8 de todos os candidatos inscritos têm mais de 14 anos. 7/8 de quem? De todos os candidatos inscritos. 48. Simplifico, deu 6. 7 vezes 6, 42. Então, 42 candidatos estão no páreo. Por que estão no páreo? Porque tem mais de 14 anos. Mas não é só isso suficiente. Eles devem ter uma estatura mínima. Beleza. Dos candidatos com mais de 14 anos, que são 42, uma parte obedece fielmente à estatura mínima. E que quantidade é essa? 1/2 de todos os candidatos com mais de 14 anos, a metade dos 42, naturalmente, possuem a estatura exigida. Mas isso não é suficiente para estar classificado. Porque além de ter de mais de 14 anos, ter a estatura mínima, ele tem que ter uma boa preparação física, um bom preparo físico. E dessa quantidade, desses 21, que tem mais de 14 anos e a estatura mínima exigida, apenas uma parte tem bom preparo físico. E que parte é essa? 2/3. 2/3 de quem? Dos 21. Pessoal, 21 por 3 dá 7. 7 vezes 2, 14.